Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje nós vamos falar da degradação de energia, certo? Só que hoje é exercícios comentados, tá ok? Então a aula, plataforma Gonçalves Dias, lá você encontra a aula se você perdeu ou quer revisar, tá ok? Bom, então vamos para a questão 1. A questão 1 diz o seguinte, né? É uma questão da Universidade Federal de Pernambuco, né? Um bloco é solto no ponto A e desliza com atrito, né, sobre a superfície, de acordo com o meio indicado na figura, né? Então, na figura nós temos o seguinte, né? Nós temos aí essa rampa, ok? Então, um bloco ele está aqui no ponto A, certo? No ponto mais baixo aqui da nossa rampa nós temos o ponto B e aí subindo, né? Novamente a nossa rampa nós temos o ponto C, ok? Aí, dentre as alternativas, né, tem que saber qual é aquela que está de acordo com a questão, né? Na letra A diz o seguinte, ó, a energia cinética no ponto B ela é maior que no ponto C. Letra B, a energia cinética no ponto A é maior que no ponto B. Letra C, a energia potencial no ponto A é menor que a energia cinética no ponto B. A letra D, a energia mecânica total do bloco varia ao longo da trajetória A, B e C. E a alternativa E, a energia total do bloco ao longo da trajetória A, B, C é constante. Ok? Bom, então vamos fazer a análise, né? Na letra A, certo? Na alternativa A, ele vai dizer o seguinte, ó, que a energia cinética no ponto B ela é maior do que no ponto C, certo? Bom, a energia cinética em B é maior do que no ponto C. Bom, neste caso, certo? Quando ele passa aqui pelo ponto B, ele está passando com uma energia cinética máxima, tá ok? Uma energia cinética máxima, justamente porque ele está descendo e depois subindo, ok? Então lá no ponto B ele passa com energia cinética máxima, ok? Já a alternativa B ele diz que a energia cinética no ponto A ela é maior que no ponto B, certo? Então a opção está, né, no caso da letra B, ela está incorreta. Por quê? Ó? A energia cinética no ponto A, ele diz que ele sai do repouso, então a velocidade é zero. Ok? Então a velocidade é zero. A velocidade sendo zero, a energia cinética também é igual a zero. Ok? Energia cinética também vai ser igual a zero. Então, por isso não pode ser a letra B, certo? No caso da letra C, ele diz o seguinte, que a energia potencial no ponto A é menor do que a energia cinética, que no ponto B, certo? A energia potencial em A, ele é menor do que a energia cinética no ponto B, lembrando que tem uma altura aqui, né? Então, a energia potencial em A vai ser uma energia, né? Uma energia gravitacional, uma energia potencial gravitacional. Isso é massa, gravidade e altura, certo? Ok? Então nós temos aí uma concentração, né, na queda, né, no deslizamento. Então, então ele vai deslizar, tá certo? Do ponto A até chegar ao ponto B e depois continuar para o ponto C. O que acontece, gente, né? O que acontece é que a questão ela é bem explícita quando ela fala o seguinte, ó, tem uma informação lá que vai ser o nosso ponto-chave, certo? A questão diz que ele desliza com atrito, ok?
ele desliza com atrito. Ou seja, a partir do momento em que esse bloco está deslizando, está sendo dissipado energia. Está havendo uma dissipação da energia. Ou seja, se o sistema ele fosse conservativo, se fosse conservativo, preste bem atenção, a energia mecânica em A seria igual à energia mecânica em B. Certo? Porém, no momento em que ele está descendo, ele está perdendo energia. Se ele está perdendo energia, eu não posso dizer que a energia em B vai ser igual à energia em A. Ela vai ser diferente. E vai ser menor. Vai ser menor. Porque aquilo que A tinha concentrado lá em cima, ele vai perdendo. Certo? Ele vai perdendo. Então, a energia mecânica em A, ela é maior do que a energia mecânica em B. Ok? Então, por isso que não pode ser a letra C. No caso da letra D, diz que a energia mecânica total do bloco varia ao longo da trajetória A, B e C. Certo? Então, vamos guardar essa aí também. Pode ser também uma das alternativas, assim como a A, né? A letra E. A energia total do bloco ao longo da trajetória A, B e C é constante. Não é constante. Nós já vimos que dos pontos A e B, nos pontos A e B é diferente. Certo? Se já tem uma diferença, eu não posso afirmar que é constante. Então ficamos com a letra A e com a letra D como possíveis alternativas. Né? No caso da letra A, diz o seguinte, ó, novamente, ó, a energia cinética no ponto B é maior do que no ponto C. Certo? A energia cinética no ponto B ela é maior do que no ponto C. Certo? Então, ponto B e ponto C. No caso aqui, ó, a energia cinética no ponto B, certo? Esse bloco ele vai descendo, ele vai deslizando, né, perdendo energia, passa pelo ponto B, tá certo? Passa pelo ponto B, aí ele continua perdendo energia até chegar no ponto C. Certo? Até chegar no ponto C. Tá, ok? Então ele vai, ó, perde energia, chega no ponto B, né, vai continuar perdendo energia até passar para o ponto C. Né? Aqui pode acontecer duas coisas. Dependendo do coeficiente de atrito, certo? Pode acontecer de esse bloco ele deslizar. Né? Isso vai depender muito do material e do solo. Né? É uma coisa que ele não está falando na questão. Certo? Pode ver que ele não diz na questão nem que esse bloco passou até o ponto C. Pode acontecer o quê? Desse bloco, ele deslizar, perder energia e quando chegar no ponto B, ele parar. Dependendo do coeficiente de atrito. Ok? Então, ele pode chegar, passar no ponto B e parar. Certo? Ou pode acontecer também de ele passar, né, até o ponto C. Ok? Então, a única coisa que a gente pode afirmar é o seguinte, é que a energia mecânica total do bloco varia ao longo da trajetória A, B e C. Certo? Porque eu já sei que a energia mecânica em A ela é diferente no ponto B e ela é diferente no ponto C também. Certo? Porque no ponto C, mesmo que o bloco não chegue, mas eu tenho uma altura. Certo? Então, no caso, a energia cinética em B e em C, ela pode, né, a energia cinética pode ser maior em B do que em C, mas também pode ser igual. Ok? Então, neste caso, a única alternativa que eu posso afirmar com veemência que está correto é a alternativa D. Tá ok? Então, a primeira questão pode ser a alternativa D. Lembrando que essa questão ela é uma questão adaptada, tá ok? Da Universidade Federal de Pernambuco. Então vamos para a segunda questão, né? Ok? Espero que tenham entendido a primeira questão. Vamos para a segunda. Então na questão 2 diz o seguinte: um objeto de massa 400 gramas
desce a partir do repouso, certo? No ponto A, por uma rampa em forma de um quadrante de circunferência de raio 1 metro. Na base, choca-se com uma mola de constante elástica, né, 20 newtons por metro. Sabendo que o trabalho das forças dissipativas corresponde a 10% da energia inicial, determine a máxima deformação da mola. Então, vamos lá. A questão 2, né, também está falando de dissipação, de degradação dessa energia. Okay? Então, na questão 2 é o seguinte. Nós temos aqui um quadrante, né, parte, né, seria um quarto de uma circunferência, e no final dele nós temos aqui uma mola, ok? Então esse quadrante de raio 1 metro, ok? Raio 1 metro, então aqui também vai ser 1 metro, bem como está na figura, e este corpo que aqui está, ele vai deslizar e vai bater na mola, certo? Um detalhe que ele disse é o seguinte, né, lá no final da questão, que sabendo que o trabalho das forças dissipativas corresponde a 10% da inicial, ok? Então, o que ele quer dizer aí? Que da energia inicial, 10% foram perdidas, 10% foi dissipado, ok? Então, quando esse corpo ele bater na mola, ele está batendo apenas com 90% da energia inicial, certo? Então, vamos lá. O que é que nós fazemos? Para início de questão, nós vamos trabalhar como se fosse um sistema conservativo. A energia mecânica em A, vamos colocar aqui ponto A, e energia mecânica em B, certo? Energia mecânica em A seria igual a energia mecânica em B, tá certo? Mas ele está tratando aí dos 90%. Isso a gente vai ter que colocar lá no final. Então, a energia mecânica em A, ele vai ser a energia potencial gravitacional, lá no ponto A. Ok? Energia potencial gravitacional. Ok? Porque ele diz o seguinte, que ele parte do repouso. Então, aqui a velocidade é 0. E ele vai descer essa altura aqui, né? Que a altura é essa, é 1. Que vai ser o raio do meu quadrante. Então, no caso, energia mecânica em A vai ser a potencial, que vai ser massa, gravidade e altura. Né? Então, isso vai ser, ó, a massa é 400 gramas, não é? 400 gramas é a massa, só que transformando para quilos é 0,4 quilos. Basta dividir por 1000. Então, 0,4, a gravidade é 10 e a altura é 1. Ok? A altura é 1. Então, isso vai dar um total de 4 joules. Ok? 4 joules. Agora vem o detalhe da questão. Agora vem um pulo do gato aqui. Ó. Ele diz o seguinte, que desses 4 joules, 10% foram perdidos. Certo? Dos 4 joules, 10% foi dissipado. Ok? Então, vamos tirar 10%, né? Então, existem várias formas. A gente vai tirar 10%, a gente fica com 90% de 4 joules, né? Okay? Se tirou-se 10%, então nós vamos ter aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tirando 10%, né? Vamos colocar assim, menos 10%, então nós vamos ter 90% de 4. Pronto. Esses 90% de 4, 90% é 90 sobre 100 vezes 4, né? Ou 0,9 vezes 4, né? Facilitar a nossa vida, ó. Então, isso vai ser igual
0,9 vezes 4, que vai dar um total de 3,6. Pronto. Ou seja, a energia que chegou no momento em que bateu na mola não é o de 4, é de 3,6. 10% foi dissipado, né? Bom, então já sei que a energia mecânica A, ela é 4, mas perdeu 10%, se tornou 3,6. A energia mecânica no ponto B, ele vai ser a energia potencial elástica, certo? Porque ele vai bater e vai parar. Então, quando ele vai parar, a cinética é igual a zero. Então, a energia mecânica em B vai ser a energia potencial elástica, certo? Então, vai ser energia mecânica em B, K, x ao quadrado, sobre 2. Ok? Então, a energia mecânica em B vai ser igual a 20, né, que é a constante, x ao quadrado sobre 2. Ok? Bom, a energia mecânica em B, certo? Eu sei qual é. Ela é 3,6. Essa energia mecânica em A, que inicialmente seria 4, foi perdido 10%, ficou 3,6. Foi a que transformou, não é, o choque do corpo em deformação da mola. Então, é 3,6. Então, vai ficar 3,6 vai ser igual. Aqui eu posso fazer 20 dividido por 2, né, que vai ser igual a 10 vezes x ao quadrado. Certo? Então, x ao quadrado, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a 3,6 sobre 10. É isso? Para facilitar os cálculos, a gente pode fazer da seguinte forma. Olha aí, 3,6 e 10, eu não consigo extrair a raiz. Mas se eu multiplicar, por exemplo, em cima e embaixo por 10, eu consigo. Se eu fizer em cima por 10 e embaixo por 10. Certo? Ficará como? Vou trazer para cá. Esse lado que eu já fiz. Então vai ficar x ao quadrado igual. Lá nós temos 3,6 sobre 10, não é? Multiplicando em cima e embaixo por 10. Então vai ficar aqui x ao quadrado é 36 sobre 100. Pronto. Olha como ficou fácil. Então, x vai ser igual a raiz de 36 sobre a raiz de 100. Né? O expoente de um lado vira índice da raiz do outro. Ok? Vocês sabem disso, né? Então, nós teremos que x é igual. Raiz quadrada de 36 é 6, né? 6 vezes 6 é 36. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, a deformação é 0,6 metros. Pronto. Então, a resposta da questão, né, é 0,6. Ok? Viram como é fácil? É fácil. Basta ter atenção no que a questão está te dizendo. Neste caso, ele falou aí de uma perda, né, de uma força dissipativa, um trabalho dissipativo que foi perdido, que foi de 10%. Então, da energia mecânica inicial, tirou-se 10% e jogou para, né, o que restou, jogou-se para a energia mecânica final. Tá, ok? Quanto a essa questão da porcentagem, certo? Eu fiz logo a subtração. Se perdeu 10%, eu fiquei com 90%. Mas vocês poderiam ter feito aquela regrazinha, né, de 3, de porcentagem e chegar à mesma resposta. Tá, ok? Certinho? Viram como é fácil? Como é bem simples. Ok? Bom, então, com a segunda questão, nós finalizamos a aula de hoje.
e até a próxima.